Se você está aqui neste vídeo, é bem provável que você desconfie a respeito de presenças sutis, talvez em volta de você ou até na sua casa. Nesse vídeo aqui eu vou explicar isso para você em detalhes. Portanto, me acompanhe que nós vamos ver de perto essa situação toda envolvendo essas entidades espirituais. Você. Sim, você mesmo. Se não for inscrito, aproveite para se inscrever agora, aqui no canal do Mago Daniel de Ávila. E deixe seu like, seus comentários, para impulsionar o vídeo e o canal. Contamos com seu apoio e agradecemos. Vida e vitória! Inicialmente, a sua dúvida a respeito de haver possibilidade de existirem entidades espirituais na sua volta ou na sua casa, nisso você está correto. Essa possibilidade ela existe e muitas vezes ela de fato acontece. Ao longo desse vídeo eu vou colocando aqui diversas imagens para você ir vendo a que tipo de entidade eu me refiro. Mas vamos direto ao ponto e sem rodeios. Sim, existem entidades espirituais que nos cercam o tempo todo. Muito raramente nós vamos estar sozinhos em alguma situação. Sempre tem alguma entidade. A questão é que muitas delas não podem nos ver do mesmo jeito que nós também não podemos vê-las. Então, de certa forma, isso lhe confere uma certa, digamos, proteção. Mas existem casos de entidades que elas estão vendo você e você não as vê, o que dá a elas uma vantagem tática. Essas entidades elas podem ser de desencarnadas identidades não humanas, e este aqui é um problema para o qual eu tenho que chamar a sua atenção. Quando se trata de presenças espirituais que são entidades humanas, por exemplo, desencarnados, menos mal. Quando são entidades humanas, o problema aqui é quando são entidades não humanas, que são seres que têm duas situações para eles. Ou eles nunca foram humanos, eles operam nesses planos sutis, principalmente no umbral, ou então eles foram humanos que foram perdendo a sua humanidade. Isto acontece. Existem seres, por exemplo, como quiumbas, onde na maioria dos casos o quiumba ele já foi um ser humano. Mas ele foi se animalizando, digamos assim, com o perdão da expressão, ele foi se animalizando. Então ele é uma entidade quase que monstruosa, porém na origem ele já foi um ser humano. Mas agora ele não é mais considerado uma entidade humana, portanto essencialmente perigoso. Não que o desencarnado não venha a ser perigoso, dependendo de quem é o desencarnado também. Mas o que tem que ser levado em conta aqui é que toda e qualquer presença espiritual de entidades, seja na nossa volta ou seja na nossa casa, essas presenças são muito nefastas, elas não são salutares, elas não são desejáveis. Portanto, tenhamos cuidado com isso. Nós temos em primeiro lugar o desencarnado, que é um conhecido nosso, ou seja, dentro da sua casa ou acompanhando você, existe ali um desencarnado que em vida foi alguém que você conheceu, pode ser um parente, por exemplo. Isto é uma coisa, normalmente essa entidade ela não estaria para querer o seu mal, porém o que ela não sabe, você também não sabe, é que a simples presença dela, a simples proximidade já vai causar uma perturbação muito grande para você. Isso porque ela traz junto com ela eflúvios do outro lado do véu, digamos assim. Porque essa entidade, sendo uma entidade desencarnada, ela não pode ficar operando aqui nesse plano o tempo inteiro. Ela tem que passar uma parte do tempo no umbral, e cada vez que volta do umbral, ela traz junto algo como que uma atmosfera densamente carregada de energias deletérias, e essas energias vão se propagar até você se elas estiverem uma distância que permita isso, ou seja, é aquela entidade que quer ficar muito perto de você, e a simples presença dela traz junto aquela carga negativa que vai ser diretamente absorvida pela sua aura. Portanto, se você de repente começou a ficar muito cansado, você está sempre num baixo astral que não era comum e só passou a acontecer depois de um certo falecimento que houve na sua família, não que seja
esse o caso em questão, mas é muito grande a possibilidade de que temos ali a presença de um desencarnado, que por uma razão qualquer ele está apegado. O segundo caso é aquele desencarnado que não é alguém que você conhece. E aqui temos algumas situações atípicas aqui. Um é o desencarnado que você não conhece, mas que já morava naquele lugar, ou seja, nessa casa onde você foi morar, ali já tinha uma presença espiritual. Ou é um desencarnado errante, ele estava circulando por aí e acabou se fixando, por uma razão qualquer, se fixando ou a você ou nesse lugar. Porém, não há um laço simpático nem com o ambiente, nem com você. Ou seja, você não conhecia essa entidade e ela simplesmente está ali. Até aí nós estamos lidando com as entidades humanas. A grande questão vai ser quando nós temos aqui uma entidade não humana. Essas criaturas que têm uma outra forma de raciocinar. Eles não são como que fossem animais, eles não são irracionais. Muito pelo contrário, eles são extremamente organizados, porém voltados unicamente para o mal. Se nós podemos dizer que existem entidades espirituais dedicadas exclusivamente ao mal, são essas entidades não humanas, onde inclusive eles têm uma autonomia muito grande para permanecer grandes períodos de tempo aqui no plano físico. Eles conseguem driblar certas barreiras de segurança do umbral para onde eles têm que retornar ocasionalmente, mas eles ficam aqui por um tempo muito maior que o desencarnado comum ficaria. Eles descobrem uma maneira de prolongar o seu tempo aqui. Ocorre que a permanência deles aqui é sempre voltada para a prática de alguma coisa ruim, onde inicialmente, logo de cara, ele está drenando a sua energia, porque eles precisam do chamado tônus vital da pessoa. E eles são uma mistura assim, então, de um obsessor com uma entidade que quer o seu mal, pura e simplesmente. Porque, inclusive, ele pode induzir você à prática de vícios. Se você já tem um vício, ele pode intensificar esse vício. Se você não tem, você pode passar a ter. Porque, no fim das contas, interessa de duas coisas. É drenar a sua energia e fazer o mal a você. Porque eles são movidos pelo mal. Eles são entidades maléficas. Espero que você não tenha esse problema. Até porque, para que uma entidade dessas fixe a sua presença na proximidade de alguém, teve que ter ali uma ligação simpática. Normalmente essa entidade que é extremamente maléfica, ela não escolhe a vítima aleatoriamente. Ou seja, vamos analisar a sua situação para saber o que foi que ela achou em você que fez com que ela tivesse uma certa simpatia ali por você. E vou te dizer uma coisa, pela minha experiência, muitas vezes eu encontrei situações em que a pessoa que está sendo, digamos assim, assediada por esse tipo de entidade não humana, ela não é necessariamente uma pessoa ruim, porém ela fala coisas ruins. Ela tem sempre uma palavra de maldição na boca, ela tem sempre uma coisa muito nefasta para dizer. E isso gera um campo áurico extremamente carregado na volta dela. Quando você tem um campo áurico extremamente carregado de energia negativa, você se torna como que um farol atraindo entidades que buscam laços simpáticos com outros que também têm essa emanação negativa que elas próprias têm também. Então ela vem assim, como que farejando você. Eu tenho um caso de uma pessoa que falava coisas pavorosas dentro de casa, onde a palavra, desculpem, tá? Mas a palavra desgraçado era assim, tipo um cumprimento, quase, seu desgraçado. Era o tempo inteiro isso. Em tempo de paz, quando estão brigando lá, e a coisa era muito pior. E tinha nessa casa verdadeiras invocações satânicas. Me mostraram uma gravação, quando me pediram ajuda a esse respeito, alguém fez uma gravação do que era o momento de briga dentro dessa família. Porque ali tinha um foco, tinha aquela pessoa ali que essa é a responsável por aquele estado de degradação, tanto física quanto moral e espiritual dentro daquela casa, por causa do comportamento dessa pessoa. E comportamento aqui, nesse caso, é o que ela falava, a verbalização das maldições que ela proferia dentro da própria casa. Então, quando me pediram ajuda, me mostraram a gravação, que foi feita sem conhecimento dessa pessoa aí, né? Onde eu nunca tinha ouvido coisas mais horríveis do que aquela, dentro da própria casa. Eu vou dizer só pra vocês o seguinte aqui, ó. Uma pequena amostra do que essa pessoa falava, que ela tá brigando com os outros dentro de casa. Era comum dizer uma coisa tipo assim, ó. Olha aqui, ó, eu não vou discutir contigo, sabe por quê? Porque tu vai morrer logo, seu desgraçado, tá? E tem mais outra coisa aqui, ó. Tomara que o diabo coma a tua alma no inferno, tá? Desgraçado, infeliz, maldito. Isso aí era comum e corriqueiro dentro daquela casa.
onde inclusive os animais domésticos também ouviam isso. Tem uma gravação no dia que o cachorro fez uma necessidade, digamos assim, no tapete da sala. E essa pessoa, quando chegou e viu aquilo, disse assim: por que tu não morre, o desgraçado? Por que tá vivo ainda, hein? O cachorro desgraçado, inútil, não presta pra absolutamente nada. Pra que tem que fazer isso aqui? Olha aqui, ainda bem que vai morrer logo. Tomara que o diabo venha. Ele já tá na esquina pra te pegar. Tomara que o diabo venha aqui. Isso que eu vou fazer? Tenho vontade de deixar o portão aberto pra te ser atropelado aí. Desgraçado, cachorro maldito do diabo. Exatamente assim, seu cachorro maldito. Falando isso pra um animal, cara. Agora, para as pessoas, falava coisas muito piores que essa. O que acontece é que isso não foi uma vez só. Isso não foi uma coisa assim que foi uma explosão emocional que fez a pessoa se manifestar desse jeito. Aquilo ali era comum e corriqueiro. A carga negativa naquela casa assim, era uma coisa assim que você podia praticamente sentir no ar aquilo. Porque eu fui lá pessoalmente. E vou dizer uma coisa pra vocês: dificilmente eu encontrei um lugar daquele tipo ali. Porque é como que você... É difícil explicar pra vocês, assim, eu vou colocar assim, ó, é como se você sentisse a coisa densa que quase que impede os seus movimentos livres ali, né? Você até anda com dificuldade ali, como se uma coisa assim pesada no ar. Assim, não, rapaz, tem uma coisa muito errada nisso aqui, cara. Aí tinha umas 3 ou 4 entidades dessas, que são não humanas, e mais lá uma dúzia de desencarnados. Alguns conhecidos, mas tinha de tudo aquela casa ali. Então deu muito trabalho aquilo. E depois tive que fazer quase que um trabalho de, digamos, quase que de psicologia com essa pessoa, a causa, né, disso tudo aí, explicando para ele: você não pode falar essas coisas, essas palavras têm poder. Lembra o que foi que Jesus falou? Que o homem não é culpado pelo que entra na sua boca, mas sim pelo que dela sai. O que você está fazendo é invocações demoníacas aqui dentro, porque já não basta você rogar praga para a pessoa desejando que ela tenha problemas, que morra e coisa que vale. Você ainda faz invocações quando você cita lá o nome lá do capeta lá e pede que ele venha buscar as pessoas. Você não faz ideia do que você está dizendo. E quando você fez isso ainda para um animal, um cachorro, olha aqui, ó, imagina que eu fosse fazer isso na minha casa lá, eu tenho lá um monte de cachorro, eu sempre tive cachorro lá, que em dada ocasião, antes de eu educá-los, eles destruíram a minha casa. Eu nunca falei uma coisa dessa, pra mim que eu vou falar isso, você não pode falar isso. Mas não é só pro cachorro, é pra ninguém. Mas você está como que encomendando a alma dele, né? Que vamos chamar assim, né? Que na verdade é o espírito, né? Mas você está encomendando ele lá para uma entidade trevosa de primeiro grau. Sabe o que significa na prática, quando você fala isso tanto para a pessoa quanto para o cachorro? Você está encomendando ele, você está consagrando ele a uma entidade demoníaca de primeira grandeza, ou seja, que o diabo te leve como a tua alma no inferno, seu desgraçado. Cara, isso é uma invocação pavorosa. Isso eu expliquei isso pra ele. E você sabe que eu fiz a limpeza, não é? E essa pessoa digamos assim, entendeu a mensagem quando eu mostrei pra ele o que tinha lá. Porque tem uma situação que eu não sei se você sabe, que nós podemos, por um instante, emprestar a nossa clarividência para a pessoa ver o que está ali. Vamos dizer o seguinte: tem uma presença muito forte na sua casa, mas você não vê essa presença. Aí eu chego lá e estou vendo do que se trata, e eu quero te dizer o que tem ali, mas você está achando que eu estou, de repente, te contando história, porque tá ali naquele canto ali, a entidade assim, insensata, não sei o que, não estou vendo nada. Então, por alguns instantes, eu posso emprestar a você a minha clarividência, para você que você ficar perto dele e colocar sua mão no meu ombro. Agora você olhe bem para aquele lado ali, onde estou te indicando ali. Aí começa a se formar a imagem, a pessoa já se apavora, já tira a mão do meu ombro assim, aí ela para de ver. Ela tem que estar ali com a mão no meu ombro, aí ela está vendo o que eu estou vendo também. E ela viu aquilo ali e se apavorou. E acontece que esse que você está vendo é só um deles. Desse tipo aqui tem pelo menos 3 que eu localizei aqui. Agora, de desencarnado comum, esses mais, digamos, caseiros, isso aí tem vários aqui dentro. Felizmente para você, desses desencarnados comuns, a maioria nem vê você. Se bem que tem 2 aqui que sabem que você está aqui. Você e a sua família, né? Eles sabem da presença de vocês. Mas a maioria não. Porque do mesmo jeito que você não os vê, e até muitas vezes nem os sente, eles também não veem você. Mas outros, assim com uma perspicácia maior, eles conseguem ver. Como que eles tivessem clarividência, tá? Eles conseguem ver o mundo dos vivos. Como que para nós aqui é o contrário, né? Com a nossa clarividência, eles conseguem ver o mundo sutil. E de lá é a mesma coisa, só que é o contrário. De lá eles conseguem nos ver também, tá? A princípio ninguém era para ver ninguém ali, né? Mas eles conseguem nos ver, em alguns casos, né? Então, foi feita uma limpeza lá. Você
é o epicentro, você é a causa dessa casa estar nessa situação. Então você pare com isso. Eu vou fazer agora a limpeza, eu vou tirar essa coisa toda daqui. Agora, se você fizer de novo, eu vou deixar por conta e risco, tá? Eu não vou mais interferir nisso aqui, porque senão eu vou ter que vir aqui todo mês para fazer a faxina, porque você suja tudo de novo assim que eu saio. E olha, isso já faz quase 3 anos agora, né? E não teve mais problema lá, tá? E finalmente aquela família pôde respirar aliviada e até melhorar de vida, tá? Que os negócios estavam tudo travados lá, enfim. E você não precisa acreditar em nada disso que eu estou dizendo. Apenas saiba que o que eu estou te falando aqui é verdade e isso faz parte da minha experiência pessoal. Agora, se você não acredita, isso aí não é uma coisa que eu vá interferir. Só quero que você saiba que isso existe, essas presenças existem. Coloquei várias figuras aqui alusivas a isso. Elas existem, elas convivem conosco, algumas de forma pacífica, outras nem sabem que convivem com a gente, porque do mesmo jeito que você está aí e não vê certas presenças na sua volta, elas também estão ali, também não veem você na volta delas. Eu estou falando daqueles casos onde existe uma interação, tanto da entidade que consegue ver você, como aquela que consegue influenciar você. E nisso de influenciar você, tem tanto o desencarnado quanto a entidade não humana. Só que a entidade não humana, ela tem interesse também em matar você, eventualmente ela quer destruir você. Já o desencarnado ali não, ele gosta muito de exercer influência e poder sobre você, mas ele não tem a intenção de exterminar você. A outra entidade tem. Desculpe interromper. Eu sei que o vídeo ainda não acabou, mas só passei aqui para pedir para não esquecer do like e dos comentários. Isso é muito importante para nós. E novamente, vida e vitória. Agora, isso aqui é um assunto que pode se prolongar muito, isso aqui pode dar vazão a uma continuidade, né, bem maior, né, de coisas a serem explicadas sobre isso, que eu só vou fazer o vídeo se você marcar aí pelos comentários que você quer que eu continue com isso. Porque senão, meu querido, eu vou dizer uma coisa pra você, eu não vou ficar me dando o trabalho de tentar alertá-los a respeito de coisas que não fazem diferença pra você. De repente você tá aqui, não pelo que eu estou falando, você tá aqui pra ver figurinha bonitinha ali. Eu até coloco figurinha bonitinha mesmo, pra um vídeo não ficar muito monótono, né? Mas o forte aqui, você precisa saber, não é a parte gráfica. Eu estou achando, pelo menos da minha ingenuidade, estou achando que o que interessa a você é a informação que eu estou passando aqui. Tanto que eu nem tinha ideia do que eu ia falar hoje nesse vídeo aqui, né? Aí eu pensei, já sei, vou falar sobre essas presenças espirituais e que eu recebo muitas perguntas a respeito disso, né? Eu vou fazer aqui. E não sei se você está percebendo, eu não estou, como sempre digo para vocês, né? Eu não estou lendo absolutamente nada, isso aqui é tudo de improviso. Não sei se agora peguei o microfone aqui e vou falar sobre esse assunto aqui. E só de olho no relógio ali para não passar muito do tempo, não para fazer um vídeo longo demais aqui também. Mas até falando mais rápido assim, né, para caber mais coisas, né? Mas eu tô fazendo tudo de improviso. Então, se você tem alguma dúvida a respeito disso, se você tem dúvidas a respeito, você, por favor, vai ter que deixar isso nos comentários. E já que vai deixar comentário, deixe também lá o seu like. E você vai ver que esse assunto é um assunto que dá pano para manga, porque só que tem coisa que não acaba mais. Porque também tem uma grande variedade, né, de entidades, tanto essa que já foi humana ou que ainda é humana, quanto aquela lá que nunca foi humana. Então existe um número muito grande ali, tá? Eu estou explorando apenas assim aqueles mais evidentes, os mais básicos, mas fique sabendo que tem toda uma categoria ali, tá? De vários tipos, várias graduações. Alguns têm capacidades que outros não têm, tanto o desencarnado quanto o não humano, tá? Eles não são todos iguais, tá? É mais ou menos como o ser humano. Tem aquele mais esclarecido, tem aquele assim um pouco mais lerdo assim, e assim com ele é a mesma coisa, né? Nós temos o ser humano que é bonzinho e solícito, né? Temos aquele também que é malvado, perverso, verdadeiro malfeitor, né? E isso também tem nesses aspectos espirituais. Então, você quer que eu trate disso? Você deixe isso aí pelos comentários, que nós vamos tratar disso, né? Se não houver demanda, eu também já não faço esse tipo de vídeo aí, e nós estamos quase encerrando as atividades aqui, né? Não sei se você já está sabendo disso, tá? Em todo caso, né, era isso que eu tinha para dizer para você, só nessa, digamos, a princípio, nessa introdução a respeito dessas entidades, né? Que, como disse, pode ser um assunto que vai render muito ainda, ou não, vai depender de vocês e do interesse, né? Mas nessa pequena introdução, era isso que eu tinha para dizer para você nesse momento. Espero que tenham gostado. Deixo desde já o meu grande abraço para vocês. Amo vocês, ainda amo vocês, vou amá-los até o fim.
Até o derradeiro tchau aqui, tá? Não vamos dizer adeus, vamos dizer tchau, né? Mas até o derradeiro tchau, eu vou continuar amando vocês. Muito embora provavelmente não seja um amor correspondido, né? Mas que seja, né? O importante é que eu nos amo por nós dois. Como diz uma música antiga, né? Eu não tenho pressa, você vai gostar de mim amanhã ou depois. Até lá, tenha calma, meu bem, que eu nos amo por nós dois. Eu vou dizer isso pra vocês também, tá? Vocês podem não me amar, mas eu amo vocês e vou amá-los até o final. Olha aqui, ó. Chega de tanto amor aqui que isso aqui tá meloso demais, tá? Então um grande abraço pra vocês. Vida e vitória.